Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bom, é isso mesmo, a palavra de Deus no nosso dia a dia que vai nos exortando, nos convidando a passos concretos na nossa vivência espiritual. E a Canção Nova nos proporciona esse momento para assim nós termos contato com a palavra, sermos instruídos pela voz do Senhor e deixar com que essa palavra se torne vida, seja encarnada em nós. Vamos pedir ao Divino Espírito Santo que nos conduza no nosso estudo bíblico do dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos caminhando na Carta aos Romanos, vamos começar um novo capítulo hoje. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, o seu caderno de estudos e anotasse aí a passagem de hoje, Romanos 5, de 1 a 11. Romanos 5, de 1 a 11. Nós vamos colher de Deus aquilo que Ele tem para nos revelar nesse texto. Vamos ler? Versículo 1 do capítulo 5. Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, não só tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, mas ainda nos ufanamos da esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos ufanamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância, a constância leva a uma virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, foi então, no devido tempo, que Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Que palavra fantástica que o apóstolo Paulo ele nos abençoa, né, a partir do texto da Carta aos Romanos. Nós vamos tocar em tudo aquilo que o apóstolo Paulo, no seu ensinamento aos Romanos, ele quer trazer à nossa memória, trazer ao nosso coração essa mensagem. Ele vai tocar em tudo aquilo que a redenção de Cristo realiza em nós, principalmente na dinâmica das virtudes teologais. Virtudes essas que nós recebemos no nosso batismo: fé, esperança e caridade. E aqui ele vai discorrer que a virtude provada, ela gera a constância. Então, o apóstolo, ele está aqui louvando, não é, a Deus, tanto pela graça de Deus, quanto pela tribulação, que fortalece o caminho da virtude, o caminho virtuoso, gerando essa constância que cada um de nós precisamos ter na nossa caminhada de fé. Nós sabemos que essa caminhada de fé, ela é uma grande bênção, ela é uma grande graça, porque ela é exatamente movida pelo dom do Espírito Santo. Pelo dom do Espírito Santo que nos faz desabrochar na esperança, que nos faz crescer na fé, que nos faz experimentar o amor de Deus que é comunicado a nós. Nós somos capazes de amar, nós amamos a Deus por graça de Deus. Nós amamos o próximo e pedimos
a Deus que aumente no nosso coração essa graça, esse dom do Espírito Santo, para que nós sejamos capazes de amar com esse amor de Deus, com esse amor que santifica, com esse amor que nos liberta, com esse amor que nos leva a perdoar. Então, o texto vai nos mostrar exatamente isso, o perdão de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus que nos alcançou quando nós ainda éramos pecadores. E aí a gente vai tendo a consciência da salvação no passado, nós somos redimidos, da salvação no presente, que nós somos agraciados para viver de uma forma salvífica o nosso presente, viver como pessoas salvas que foram tocadas pela graça de Deus, e também a salvação no futuro, que é essa esperança na bem-aventurança eterna, naquilo que nós precisamos caminhar, acreditar e viver. Olha o que o apóstolo vai dizer no versículo 9. Vamos pegar o 8. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Então, a consciência da redenção, a consciência do fator preponderante, determinante na nossa vida, que é o derramamento do sangue de nosso Senhor, que é essa vida nova, essa salvação que Cristo veio nos trazer. Nós precisamos nos gloriar no Senhor Jesus Cristo e entender também, aqui isso fica muito claro, que os sofrimentos, as provações, as lutas pelas quais nós vivemos, ela tem um objetivo, não de nos desanimar, não de nos abater, não de nos angustiar, não de nos tirar da graça de Deus, mas ela tem uma força de gerar constância, de gerar crescimento, de gerar experiência ainda mais aprofundada de fé, mais aprofundada de esperança, mais aprofundada de um amor que é resposta ao ato do amor de Deus por cada um de nós, que enviou seu Filho Jesus Cristo e nos deu o dom do Espírito Santo. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo, ele atualiza, o Espírito Santo, ele nos agracia a experimentar e a viver o crescimento das virtudes na nossa vida. E a entender também que os padecimentos, os sofrimentos, as lutas que nós enfrentamos, elas têm um fim, uma finalidade. Se nós as vivemos em Cristo, se nós as vivemos com o pensamento salvífico, com o capacete da salvação, nós vamos experimentar exatamente um crescimento na constância, um crescimento na perseverança e uma decisão ainda maior de amar a Deus. Porque amar a Deus no tempo da bonança é muito fácil, não é verdade? Nossa, nós estamos aqui sentindo, estamos sendo agraciados, estamos percebendo o amor de Deus por nós, estamos tendo aquele maravilhamento do amor de Deus, mas amá-lo quando dói, amá-lo quando há perdas, amá-lo quando há tribulação, amá-lo quando há sofrimento, isso vai nos treinando na constância e na perseverança. E aí sim, esse amor de Deus vai nos fazendo experimentar uma graça de nos tornarmos inabaláveis na nossa fé. E aí eu vou até citar o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós precisamos entender o processo, a ação dessa salvação na nossa vida. Nós precisamos compreender a constância que Deus quer que nós vivamos, que nós experimentemos na nossa vida. Deus quer nos abençoar, Deus quer fazer com que tudo aquilo que nós vivamos na nossa caminhada seja aproveitado, seja fonte de edificação, seja fonte de crescimento espiritual, seja fonte de avanço na virtude, nas virtudes que Ele mesmo nos confiou. Então, nos deixemos conduzir por esse Espírito Santo, nos deixemos tocar por essa mentalidade salvífica, compreendamos o amor de Deus que nos alcançou quando nós ainda éramos pecadores, essa consciência que vai crescendo e se alargando da graça de Deus e da experiência de salvação. Essa é a grande obra que Deus quer realizar em mim e em você a partir da palavra. A esperança não decepciona. Vamos colocar a nossa esperança no Senhor. A esperança, ela não decepciona. Isso é palavra de Deus, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O amor de Deus foi derramado na nossa vida. O amor de Deus foi
confirmada em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, entender que tudo é um caminho de amor, tudo é um caminho de salvação, é uma obra de Deus acontecendo em nós. Então, não perca a visão espiritual, não perca aquilo que é o trabalho de Deus em você a partir das provas, das tribulações e sofrimentos. Não perca a visão de que Deus está com você, mesmo quando você não percebe nos seus sentidos, mas Ele está com você. Não perca a visão de que é Ele que te sustenta, é Ele que te anima, é Ele que te fortalece, mas principalmente pedindo a Deus, suplicando a Deus que Ele te faça crescer na experiência da fé, na experiência da esperança, na experiência da caridade, que são virtudes que nós recebemos no dia do nosso santo batismo. E elas vão cada vez mais sendo edificadas, expandindo, crescendo, se fortalecendo, quando nós, submissos à ação de Deus e conscientes da nossa salvação, nós nos deixamos formar por Deus. Qual é a mensagem de Deus que nós precisamos tirar hoje para a nossa vida e para a nossa caminhada? Em Deus, tudo é transformado para a nossa edificação e santificação, pois Ele quer de nós a perseverança e a constância na fé. De forma prática, vamos dar um passo concreto. Pedir hoje ao Divino Espírito Santo que Ele fortaleça as virtudes da fé, da esperança e da caridade em nós. De uma forma muito especial, suplicar a Deus o dom da visão espiritual, para que você enxergue com a mentalidade da fé, com a mentalidade do Espírito Santo, aquilo que Ele tem para você, aquilo que a própria provação, tribulação, sofrimento que você vive vai edificando a sua fé. Vamos rezar? Senhor, nós, ao sermos alcançados pela graça da Sua presença, do Seu Espírito Santo, daquilo que a palavra nos provoca, daquilo que nós somos incentivados a viver e a entender, nós só podemos suplicar uma graça, que o Seu Espírito Santo venha edificar em nós, fundamentar em nós a fé, a esperança, a caridade, para que nós, tendo a mentalidade que o Senhor nos salvou lá no passado, mudou a nossa vida, o Senhor está presente no hoje, nos salvando e nos dando os dons e as graças necessárias para o caminho de salvação, e é na direção da salvação no futuro que nós queremos caminhar. Por isso, hoje, fortalece-nos com a Sua graça e faz-nos experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Eu te peço hoje, por mim, pelos meus irmãos, essa graça do dom do Espírito Santo, para que nós, alcançados pelo Espírito Santo, consigamos entender o caminho que o Senhor faz conosco no agora, no hoje. Muito obrigado, Senhor, por essa bênção e por essa força do Seu Espírito Santo que nos move. E nós precisamos entender que tudo em Deus é transformado, tudo em Deus é usado, Ele usa para a nossa santificação, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Então não desperdice nada, não desperdice os dias bons e os dias maus, não desperdice os dias de provas, de tribulações e os dias de mansidão, de tranquilidade. Porque Jesus, Ele transforma todas as coisas e nos faz caminhar nessa via da santificação. Que Deus te encoraje e que Ele te abençoe. Abençoe você e a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.